Muito obrigada, Natos, por teres aceitado participar no podcast. E se falássemos da Europa, hoje vamos falar da Europa, da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha. Tu és deputado europeu, espanhol, mas tiveste um trabalho, uma participação política importante na promoção da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha. Inclusivamente participaste em 4 cimeiras ibéricas, em Santiago de Compostela, em Évora, em Valladolid e também em Badajoz. E nós hoje vamos falar exatamente da cooperação transfronteiriça. Bom, a primeira coisa que há que dizer é que quando começamos a trabalhar na cooperação transfronteiriça de Extremadura, o quadro jurídico não era muito claro. E tivemos que ultrapassar algumas dificuldades de compreensão, mas finalmente a cooperação formalizou-se com um protocolo com a Comissão de Coordenação da região do Alentejo e uns meses após com a Comissão de Coordenação da região do Centro. A Beira Interior e Alentejo são as regiões fronteiriças. Começamos um trabalho muitíssimo intenso durante muitíssimos anos e deu um resultado espetacular. Em poucos anos, a referência de Portugal na vida pública da Extremadura é uma referência tão familiar que fomos a região na qual havia mais estudantes de português de toda a Espanha. É só um exemplo das coisas que fizemos. E criou-se uma dinâmica que nunca mais parou. E eu creio que ainda ultrapassou um bocadinho o que era o trabalho de fronteira e, por exemplo, o governo da Extremadura teve uma representação em Lisboa. Não era uma embaixada, sempre evitamos falar de embaixada, mas tinha uma representação do governo da Extremadura em Lisboa e o contacto com as comissões de coordenação e com o governo, inevitavelmente, porque a questão sempre foi prática. Há que falar com quem tem a competência. Se a competência, para falar de quando, por exemplo, os partos foram feitos em Badajoz, tínhamos que falar com o governo central de Lisboa. Sim. E ao mesmo o governo, eu me lembro quando o governo de Lisboa falou com Madrid para a questão de levar as mulheres a fazer o parto em Badajoz, o governo de Madrid não, tem que falar com quem tem os hospitais, claro, que é Extremadura. Então, fomos sempre muito práticos. Ultrapassamos as dificuldades jurídicas com muita vontade política e eu creio que fizesse um grande trabalho e que Extremadura e Galiza foram a vanguarda da cooperação transfronteiriça na Espanha, muito por cima do que se fazia na fronteira de França e muito do que se fez após com a fronteira marítima com Marrocos. Mas também a maior fronteira na União Europeia é entre Portugal e Espanha. Mas tu participaste nas Cimeiras Ibéricas. As Cimeiras Ibéricas são reuniões regulares, uma vez em Portugal, uma vez em Espanha, em que se procuram debater problemas, resolver problemas, por um lado, e, por outro lado, promover projetos comuns. Se percebi bem, participaste numa primeira em Santiago de Compostela e agora, mais recentemente, em 2018, em Valladolid, como secretário de Estado. Na evolução da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, ou melhor, na evolução da cooperação entre Portugal e Espanha, como é que tu vês o papel das regiões? Nós sabemos que a nossa situação é diferente. Nós temos comissões de coordenação regional, temos regiões com estas características. Em Espanha estamos a falar de autonomias. Mas como é que vês essa dimensão nestas cimeiras bilaterais? Há que lembrar como eram as cimeiras bilaterais a finais dos 80 e a começo dos anos 90. Havia muitos assuntos a tratar no nível nacional. O Tratado de Albufeira, poremos, na pesca no sul, mas quando essa agenda... O Tratado de Albufeira que tem a ver com a gestão das águas no caudal dos rios. Mas quando as dificuldades foram ultrapassadas, as cimeiras converteram-se só em uma discussão do que havia que fazer em Bruxelas. Por quê? Porque muitíssimas das políticas de cooperação normais têm que ver com as competências das comunidades autónomas. E foi por isso que nós pedimos desde Extremadura que as comunidades autónomas fossem incorporadas às cimeiras, porque ao final as cimeiras eram muito aborrecidas, não cautivavam nenhum interesse público, porque não falavam as pessoas de coisas
tangíveis. Afinal, falava-se muito... Era mais a relação Lisboa-Madrid. Era Lisboa-Madrid e é, sobretudo, a falar de Bruxelas, de que fazer em Bruxelas. Não se falava de agricultura, não se falava de saúde, não se falava de incêndios florestais, porque as competências do lado espanhol eram as comunidades autónomas. Então, fizemos uma grande batalha política com os governos conservadores de Aznar e quando Rodríguez Zapatero chegou ao poder, foi o primeiro presidente que admitiu as comunidades autónomas nas cimeiras, não só formalmente, aunque a cimeira de Santiago foi mais bem protocolar, mas a partir desse momento as comunidades autónomas falavam com o governo da agenda da cimeira. E isso permitiu introduzir muitíssimos assuntos de muito interesse. Incêndios florestais, partilhar sistemas de saúde, segurança, recursos de proteção civil, coisas que não estavam na agenda dos governos e que entraram as comunicações de fronteira, se não são, no caso espanhol, grandes autovias, são regionais ou provinciais. E eu me lembro, por exemplo, da cimeira de Salamanca, antes da entrada das comunidades autónomas, aprovou-se fazer uma ponte em Penamacor. A ponte estava feita, tinha sido feita pelas administrações locais em Extremadura. Então, eu creio que a entrada das comunidades autónomas nas cimeiras refrescou muitíssimo a agenda e permitiu falar de questões que tinham sido adiadas pelos governos nacionais, porque da parte espanhola não formavam parte das competências. E eu creio que foi uma grande ideia, creio que refrescou muitíssimo a agenda, creio que falamos de muitíssimas coisas de muitíssimo interesse, e isso provocou uma maior atenção do público às cimeiras. Porque o trazer esses pontos para as cimeiras bilaterais, Portugal e Espanha, aquilo que nós costumamos dizer as cimeiras ibéricas, de facto leva a poder discutir temas que são temas essenciais na relação transfronteiriça entre Portugal e Espanha. Tu referiste o combate aos incêndios, a proteção civil, na área da saúde, até na área das infraestruturas e das ligações entre Portugal e Espanha, em que aquelas regiões são, e as pessoas que vivem naquelas regiões são as principais beneficiárias. Mas tu disseste a certa altura que nas cimeiras antes só se tratava das questões da União Europeia mas também aqui interessa discutir o papel da União Europeia, ou seja, como é que a União Europeia pode ter um papel ativo a apoiar esta cooperação regional. Nós temos o programa Interreg, mas como é que a União Europeia pode efetivamente apoiar, digamos, esta dinâmica transfronteiriça? Sim. O programa Interreg foi muito importante ao começo, mas eu sempre tive a ideia que procurei passar para a opinião pública. Isto não pode depender de ter uma financiação europeia, tem que haver uma vontade política de continuar, quer que seja o quadro financeiro. E isso logrou-se. Tínhamos o Interreg que financiou grandes obras, mas também financiou pequenas atividades de cooperação e de conhecimento, e foi muito bom. Agora, uma coisa que eu tratei sempre de evitar era uma impressão da parte espanhola muito equivocada, no senso de dizer, bom, Espanha e Portugal vão ter sempre a mesma opinião em Bruxelas. Eu disse, não. Nem sempre. Não, nas pescas temos interesses diversificados. Claro, e somos países de um tamanho diferente e com uma lógica diferente na União Europeia, mas para muita gente a percepção da grande amizade, da cooperação, tinha uma consequência ilógica, que era dizer, mas em Bruxelas não há que falar muito. Não, há que falar muitíssimo, porque isto não é Eurovisão. Exato. Isto não é o concurso de música, isto não é, Espanha e Portugal vão sempre votar. Não. Há que falar de cada coisa, porque senão há uma impressão equívoca de que, falando com Espanha, já falo com Portugal, e não é assim. E Portugal tem uma lógica diferente pelo tamanho, pela cultura política não federalista, normalmente em Portugal, e então isso foi muito importante. Mas eu creio que sempre dizemos, o facto de ter vivido de costas voltadas cambiou quando ambos dois miramos para Bruxelas. Exatamente. Em 1986 a vida mudou. E aí havia o máximo interesse em saber o que passou. Eu me lembro que Borrell, que era, não era ministro, eu creio que estava estado, foi o que vinha a Calla a derribar a fronteira física quando estuvimos no Schengen.
Isso criou uma dinâmica, eu creo que tem sido Aprovado? profundizada, não? Aprofundado. Aprofundada, mas eu creio também, e eu devo dizer, que o facto de ter uma relação tão boa, tão intensa, quer que seja o governo Madrid ou Lisboa, sempre funcionou muito bem. Com governos de diferente cor política não houve problema nenhum. Eu creio que ha criado uma sorte de anestesia. Eu não vejo tensão no sentido positivo da expressão. Eu creio que a dois poderíamos ter feito muitas mais coisas entre nós do que esperando que Bruxelas o fizesse. Um exemplo, o roaming. Nós pudimos fazer roaming 10 anos antes de Bruxelas e ser uma vanguarda, ser um laboratório de integração entre nós na Península Ibérica e nem sempre temos que esperar a que Bruxelas tenha um formato europeu. Fomos agora na área da energia, fomos de certa forma com o acordo para os preços da energia, fomos de certa forma precursores na União Europeia. E há que continuar. Esse caminho de integração, em muitos aspectos, é muito mais fácil a 2 que a 27. Então, minha ideia, temos que continuar fazendo coisas que logo vão ser vistas na Europa. A accepção ibérica na energia pode ser um exemplo, mas a integração elétrica, temos que pensar que a nossa contribuição para a Europa pode ser feita conjuntamente, fazendo coisas de integração entre os dois países e logo oferecendo soluções para a Europa. Mas há um projeto que é financiado pela União Europeia e que foi aprovado pela Comissão Europeia em agosto do ano passado, exatamente no âmbito da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, no programa 21-27, para nós no QFP 21-27, que é o programa POC-TEP, que tem, digamos, se situa na fronteira maior da Europa, que é a nossa, a mais extensa, com 1.234 quilómetros, mas que tem um financiamento significativo de 427 milhões de euros, dos quais 320 são do FEDER, e que tem aqui pilares interessantes que têm a ver com a vida das pessoas nas regiões de fronteira. E que tem 5 prioridades muito interessantes: uma Europa mais inteligente, a redução de 33% do carbono, uma Europa mais social, uma Europa mais próxima dos cidadãos e uma melhor governação e cooperação entre as regiões. Isto é um bom exemplo, na linha de que tu estavas a referir, é um bom exemplo e é financiado pela Comissão Europeia, pela União Europeia, no sentido de promover estes princípios onde as regiões de Portugal e Espanha podem ter aqui um papel muito importante. É muito importante saber que este dinheiro europeu tem que ser gasto conjuntamente. Isto não é um dinheiro europeu, quer que seja a origem, então vamos gastar. Não. Os projetos têm que ser mistos, têm que ser comuns, e isso é muito importante. Eu creio que um dos avanços históricos das cimeiras foi estabelecer uma estratégia ibérica para a fronteira, que é uma estratégia de cooperação transfronteiriça, mas é uma estratégia do problema demográfico, porque a nossa fronteira, a raya, tem uma característica essencial: uma falta de população, uma debilidade do tecido econômico e empresarial, e em Valladolid se estabeleceu uma estratégia ibérica para a fronteira. Certo. Mais do que a cooperação transfronteiriça, uma estratégia comum. Portugal tinha feito muito trabalho com a Secretaria de Estado de Valorização do Interior, tinha feito muito trabalho na fronteira. Nós tínhamos uma política menos clara na Espanha, criou-se uma figura no governo para o reto demográfico, no nosso caso, despovoação na fronteira, e isso foi, eu creio, um grande avanço, porque misturar muitas políticas que têm a ver com a despovoação, pode haver ajudas fiscais, nem sempre funcionam, ajudas às empresas para instalar, formação de trabalhadores. A ideia é fixar um território muito despovoado, fixar povoação e trazer atividade econômica. E isso foi feito em Valladolid conjuntamente. Não só vamos a fazer uma política de fronteira do lado de Espanha e do lado de Portugal, mas articular, e eu trabalhei muito como secretário de Estado de Política Territorial com o meu colega de Lisboa, na articulação deste projeto conjunto
que tem uma boa parte de financiamento em muitos dos projetos do PopTech. É muito interessante nós olharmos para este projeto de cooperação transfronteiriço, cooperação transfronteiriça, com esta dimensão financeira que é significativa, com estes objetivos, que são objetivos europeus, mas que nós procuramos levá-los para o nível local, para o nível regional. E, portanto, esta também é a nossa função, é integrarmos, porque quando nós dizemos que há objetivos europeus para determinadas políticas, redução do carbono, a participação dos cidadãos, etc., a questão da mobilidade e das interligações, mas depois muitas vezes não somos capazes de transpor isto para aquilo que são as prioridades locais e para a forma como os cidadãos, como as regiões podem participar nestes objetivos políticos. Eu creio que da parte portuguesa as autarquias são muito poderosas, têm muita boa financiação e têm capacidades políticas e jurídicas diferentes da Espanha. A Espanha é mais a região e muitas das políticas da região autarquias. O espelho são as autarquias. Eu creio que há que aproveitar estas sinergias sem cair em uma visão protocolar da relação. Certo. Vamos falar com quem tem a capacidade jurídica, política e financeira de resolver um problema. Não vamos. Isso sempre foi muito bem compreendido pelo governo português. Trabalhamos muito com as comissões de coordenação, mas quando o salto para Lisboa foi necessário, sempre fomos muito bem recebidos. E com os autarcas da fronteira, sempre foram um fator de mobilização, de vontade política. E eu me lembro de muitíssimos presidentes da Câmara da Fronteira que eram pessoas empenhadíssimas nas políticas de cooperação com a Espanha e que fizeram grandíssimas coisas ao largo da fronteira. Mas eu vejo, por exemplo, que este projeto de que estávamos a falar não é só objetivos globais, diria, para a região. Temos projetos concretos, aliás, tu no início falaste sobre a cooperação com os partos, na cooperação na área da saúde. Aqui temos um dos projetos, neste projeto quadro, temos projetos muito concretos, o 112 transfronteiriço, a circulação de trabalhadores transfronteiriços, com a criação de um guia prático, concursos de obras importantes transfronteiriços, Foodtech, portanto, na área da investigação e inovação alimentar na região do norte de Portugal, designadamente Castela, Leão e Galiza, um programa de revitalização das aldeias, uma estratégia plurianual de sustentabilidade do turismo transfronteiriço, uma agenda cultural comum e também a ligação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e Lisboa, que nós esperamos ver. Ou seja, não se trata apenas de ter objetivos comuns, trata-se de, ao nível local, responder a necessidades muito concretas. É assim, e sempre, quando descemos ao nível autárquico, a política é prática. Os autarcas não podem fazer grandes discursos sobre a Europa, estão a resolver os problemas comuns. Governam para as pessoas. É isso que fizemos. É verdade que muitos dos projetos que tínhamos foram cortados por a crise e depois por a pandemia. Mas, por exemplo, o Centro de Nanotecnologia de Braga foi o produto de uma Aliás, cimeira. É um projeto ibérico, claramente. Luego, o centro que estava previsto em Badajoz já foi impossível porque a crise chegou. Mas retomar todo este leque de projetos, e eu creio que o que corresponde fazer neste período é ir para as necessidades das pessoas na fronteira, que tem que ver muito com a atividade econômica da fronteira e com as comunicações. As comunicações melhoraram muitíssimo, não tem nada a ver com os anos 80, e eu creio que esse foi um capítulo mais ou menos resolvido. Agora é a atividade econômica. E os projetos do PopTech visam ter condições para que a atividade econômica na fronteira permita a fixação da população. Mas tu deste um exemplo muito interessante, porque o Instituto de Nanotecnologias, em Braga, é um projeto europeu,
Não é um projeto transfronteiriço, é um projeto europeu e foi para Braga resultado de um trabalho conjunto das autoridades portuguesas e das autoridades espanholas, no sentido de levarem aquele projeto para a Península Ibérica e, estando na Península Ibérica, levá-lo para Braga. E é um exemplo concreto de, digamos, resultado do trabalho conjunto dos dois governos na União Europeia. Agora há um centro de investigação no armazenamento de energia em Cáceres. Sim. E eu sei que eles estão muito em contato com Braga, não porque a matéria seja a mesma, mas porque é um instituto de investigação que já tem um recorrido, que já tem uma grande patrimônio de investigação, e é um exemplo das coisas que fizemos antes da crise na qual muitos projetos ficaram na verma. Mas, Natos, antes de nós acabarmos, eu queria lembrar que tu és condecorado com a Ordem de Mérito da República Portuguesa. Penso que foste condecorado nos tempos do Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República. O que é que isto representa para ti? Eu sei que tens um trabalho imenso, há muitos anos, algumas décadas de cooperação entre Portugal e Espanha, mas o que é que esta condecoração representou para ti? Para mim é uma grande honra que o presidente Sampaio lembrou-se do trabalho que tínhamos feito da Extremadura e pensasse em otorgar-me esta condecoração da República, que eu levo com muitíssimo orgulho. Sempre tivemos uma grande relação com muitos políticos de Portugal. Eu conhecia o Dr. Sampaio quando era membro do Comitê das Regiões, como alcalde de Lisboa. Como presidente da Câmara de Lisboa, exatamente. Claro, trabalhamos muito, ele sempre foi muito sensível com as comunidades autónomas espanholas. E quando ele deixou a presidência da República, eu me lembro de ter ido à Casa do Relógio, na Tapada da Ajuda, a falar com ele sempre de Catalunha. Como está o conflito catalão? Ele seguia a política espanhola com uma grande atenção. E quando ele já não era presidente da República, eu gostava de ir a falar com ele. Quando estava em Lisboa, eu gostava de ir a falar com ele. Foi um grandíssimo presidente. Eu creio que Portugal teve uma grande sorte com os presidentes que tuvo e com os primeiros ministros e que permitiram fazer um trabalho com Espanha que é um patrimônio de uma geração de políticos. Eu me lembrava com algum colega seu, quando António Guterres demitiu de primeiro-ministro após os resultados eleitorais das locais, desapareceu por 3 dias. Estava na Extremadura para oxigenar-se e sair. Eu sempre tive muitíssima boa relação com os ministros, os primeiros ministros, com António Costa, que visitou Extremadura, com Sampaio, com Soares, que foi medalha de Extremadura, com Sampaio, que foi prêmio Carlos V da Academia de Juste. Exatamente. Eu conservei muitíssimos amigos na política portuguesa. Também. Também teve o prémio da Fundação Juste. Eu representei o Partido Socialista nos congressos do Partido Socialista Português inúmeras vezes. E aí... acho que foi aí que eu te vi as primeiras vezes. Pode ser. E da Raya estávamos o comendador Rui Naveiro e eu. Estávamos lados da Raya. E eu sempre mantive grandes amigos na vida pública portuguesa em todos os partidos. É uma grande satisfação manter muitíssimos amigos dessa época. Muito obrigada, Natos, por teres participado no podcast e se falássemos da Europa. Peço desculpa pelo meu português, está um bocadinho enferrujado. E, sobretudo, deixo-te um apelo para continuares a ser um entusiasta desta cooperação entre Portugal e Espanha. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida.